Olá! Hoje, nosso papo é sobre a complexa história do Brasil moderno. Pense só, uma nação construída em cima de um dos projetos democráticos mais avançados e progressistas do planeta. E essa pergunta que está na tela, ela é, na verdade, o fio condutor de toda essa história, sabe? É o que define a jornada do Brasil desde que o país voltou a ser uma democracia. Então vamos lá, para a gente entender o Brasil de hoje, não tem jeito, a gente precisa voltar para a base de tudo, a Constituição de 1988. Foi ela que deu pontapé inicial para esse novo Brasil democrático. E bem no coração dessa Constituição está a ideia de Estado Democrático de Direito. O que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer uma promessa. A promessa de uma sociedade onde quem manda é a lei e não a vontade de uma pessoa ou de um grupo. Ninguém está acima da lei. E para garantir que isso funcione, a estrutura toda se apoia naqueles 3 pilares: executivo, legislativo e judiciário. A ideia é que eles sejam independentes, mas que trabalhem em harmonia, sabe? É o famoso sistema de freios e contrapesos, um de olho no outro para ninguém exagerar no poder. Agora, o mais interessante é que a Constituição de 88 não parou por aí. Ela não só organizou o governo, ela fez uma promessa muito ambiciosa, uma promessa que foi crescendo com o tempo, sobre o que realmente significa ser um cidadão. Essa Constituição incorporou uma teoria muito legal de que os direitos vão se expandindo em gerações. Começou lá atrás com os direitos básicos, tipo liberdade, depois vieram os direitos sociais e económicos, que falam de igualdade, e não parou aí. Chegaram os direitos coletivos, que pensam no todo, como meio ambiente e paz. É um retrato perfeito de como a ideia de cidadania está sempre evoluindo. E olha só o que diz o texto, é forte, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção. Isso está lá, cravado na pedra como um princípio que não pode ser mudado. Essa é a promessa. Certo, a promessa no papel é linda, mas e na vida real? Como é que esse plano tão idealista se sai quando a gente olha para um país tão complexo e historicamente tão desigual? Bom, para responder isso, a gente precisa olhar para os números. Vamos a eles. E o primeiro dado já mostra o tamanho do desafio. Mesmo com a Constituição garantindo igualdade, na prática, a diferença salarial entre homens e mulheres ainda é bem grande. E o problema, infelizmente, não é só no bolso. A violência contra a mulher. Os números são assustadores. Um aumento de mais de 40% nas denúncias de um ano para o outro. Para se ter uma ideia do que isso significa, estamos falando de mais de 300 mil casos registrados só em 2023. É um número muito, muito alarmante. Agora vamos falar da diversidade.